é uma crença limitante? Tá, as crenças limitantes, elas são opiniões e pensamentos que nós aceitamos como verdade e que geram os nossos comportamentos. E por terem efeito negativo em nossas vidas, elas bloqueiam a nossa capacidade de crescimento pessoal e profissional. Na verdade, afeta a vida como um todo, tá, gente? É incrível. E essas crenças, elas acabam prejudicando o nosso dia a dia, porque se tornam verdades absolutas em nossas vidas e muitas vezes, gente, quase sempre a gente nem está consciente disso. Eu vou falar, por exemplo, de crenças limitantes que são muito comuns, né, no geral. Ah, eu sou pessoas que têm o pensamento, eu sou um fracassado, eu não sou capaz, eu não me amo, eu não mereço ser feliz, crenças de não merecimento é o que mais a gente vê por aí. Eu não consigo, sabe? São apenas alguns exemplos de crenças limitantes que nós podemos ter, tá? Muita gente tem. E para entender um pouco melhor sobre essas crenças, nós precisamos entender o que é a mente consciente e a mente inconsciente e como que elas funcionam, tá? A mente consciente, ela pode ser comparada a um processador de palavras. Como assim? Ela lá na mente consciente, geralmente fica aqui na parte frontal do cérebro, onde as decisões do dia a dia são tomadas, ou seja, todas as nossas decisões nós tomamos na mente consciente, tá? Ela envia um programa à mente subconsciente, que fica aqui na parte de trás do nosso cérebro, onde, para executar, ela manda comandos para poder executar determinadas tarefas. E observa como os programas subconscientes as executam e depois decide sobre o que mais precisa ser feito. Então, claramente, a nossa mente consciente, ela é quem toma as decisões, ela é quem traz as informações para a mente subconsciente, tá? E a nossa mente consciente, ela tem uma perspectiva de ser apenas 12% da nossa mente. Gente, só 12%, tá? O que é isso? O que ela percebe como crença não é exatamente o que o nosso subconsciente acredita, sabe? Você pode pensar que não tem absolutamente nenhuma limitação subconsciente. Quanto à abundância ao dinheiro, por exemplo, você acha que tá tudo bem, certo? Só que, por quê? Porque para nossa mente consciente, gente, não faz nenhum sentido lógico existir restrições no subconsciente para uma questão específica, em qualquer nível que seja. Mas elas podem estar lá no seu subconsciente mesmo assim. O seu consciente só não consegue identificar, tá? E uma qualidade única, assim, uma informação bem interessante da mente consciente é que ela pode rapidamente julgar o que é certo e o que é errado, tá? Coisa que o nosso subconsciente não faz. Para o subconsciente, tudo está certo. Não existe julgamento. No nosso consciente existe. O nosso consciente consegue distinguir claramente o que é certo, o que é errado, o que deve fazer, o que não deve fazer. O consciente, ele decide quais informações devem ser mantidas no cérebro e quais não devem. Pelo menos em algum nível, tá? Já a mente consciente, que é onde está todo o nosso programa, em que a gente assim, não tem detalhes, se a gente não acessar a fundo, é como se fosse um disco rígido de um computador, como se fosse um HD, traduzindo, né? Como se fosse um HD. Ela tem todas as nossas memórias, hábitos, crenças, características e autoimagem e controla todas as funções autônomas corporais. Ou seja, você já pensou se você tivesse que decidir se você respira ou não? Já pensou que loucura ia ser? Você já pensou se precisasse decidir se você vai ao banheiro ou não? Sabe? Decidir com o momento de você, né? Fazer as necessidades ou não. Ou seja, o momento só chega e você tem que ir. Entende? Então, assim, se a gente tivesse que tomar essas pequenas decisões, isso ia atrapalhar muito a nossa mente. Ia processar muito a nossa mente de forma desnecessária, vamos dizer assim, tá? Então, é tudo como se fosse, assim, um depósito de informações quanto à execução das tarefas, sabe? Ela também tem instruções pré-definidas sobre as quais nós não temos que pensar conscientemente. Por exemplo, como eu falei, manter o nosso coração batendo. Já pensou se decidir se o meu coração vai bater ou não, gente? Não tem sentido, sabe? Manter o nosso coração batendo ou respirar, como eu falei, né? Então, nosso subconsciente, ele é estimado em ser 88% do nosso cérebro. Olha só onde é que está o poder, gente. O poder está no inconsciente. Isso significa que quando reconhecemos que uma de nossas crenças é negativa, 12% da nossa mente quer mudar os outros 88%. Tá? E qualquer decisão de mudar é formada primeiramente na nossa mente consciente. E essa decisão vai, de alguma forma, entrar em conflito com as crenças existentes. Por isso que é tão difícil, você às vezes sabe que tem aquele desafio. Caso eu sei que eu não posso estar comendo doce o tempo inteiro. Só que você já está com um sistema de crenças e de hábitos tão enraizado na sua mente inconsciente que o consciente não consegue transformar isso da noite para o dia. Não consegue fazer essa transformação de imediato. Seria maravilhoso se isso fosse possível. É possível, com o Theta Healing. Vou falar um pouco mais na frente. Mas é muito desafiador no dia a dia, né? Porque está lá bem enraizado, gente. 88% do nosso cérebro, tá? Então, assim, a mente consciente, ela pode programar a mente subconsciente para ter novos comportamentos e hábitos. Isso é sim possível, tá? Essa capacidade, ela é construída dentro da nossa mente. É uma decisão que você toma.
Ninguém nos ensinou a dar ou como falar, por exemplo. Essas conquistas da autoeducação, elas foram concluídas por meio de um processo intuitivo em uma idade muito precoce. Então, assim, infelizmente, à medida que nós envelhecemos, muito de nós ficamos presos a antigos padrões de comportamento que já não servem ou nos esquecemos dessa capacidade intuitiva de autoeducação. Às vezes a gente acha que, não, eu não tenho mais idade para estar mudando o jeito de fazer isso, não. Eu já faço isso há tanto tempo e a pessoa não se permite mudar. Gente, não tem idade para isso. O nosso cérebro, existe uma coisa no nosso cérebro que se chama neuroplasticidade. O nosso cérebro ele é completamente adaptável. Existe a formação de novos neurônios mesmo na idade mais avançada. Basta você querer. Basta você estimular o seu cérebro, fazer coisas novas, aprender coisas novas, coisas diferentes. Sempre que você está aprendendo, buscando conhecimento, você está estimulando o seu cérebro e ele está se desenvolvendo, está crescendo, independente da sua idade.